Bom, boa noite. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Adriassen, coordenadora do IBDD Universitário, e é um prazer imenso reiniciar os trabalhos do nosso projeto aqui com vocês nesse ano de 2023. E como vocês já sabem, o IBDD Universitário é um instrumento, é um projeto pioneiro que o IBDD desenvolve desde 2020, junto à sua querida categoria de base, para possibilitar o acesso de estudantes de todo o país ao direito desportivo, essa interlocução entre nossos membros e membras com estudantes do país inteiro. E é uma honra tê-los e tê-las aqui na sala do Zoom e também nos acompanhando pelo YouTube. Estamos muito, muito, muito felizes por tê-los e tê-las com a gente. E você, que é membro de Atlética, que é estudante, que quer fazer parte do nosso projeto IBDD Universitário, fique atento às redes sociais do IBDD, encaminhe para a gente um e-mail ibdduniversitario@ibdd.com.br e vem com a gente fazer parte desse projeto a gente toca com bastante carinho e é precioso para todos e todas que compomos o IBDD, e a gente está muito, muito satisfeito de reiniciar em 2023, e a gente, junto com a nossa categoria de base, a gente debateu e a gente compreendeu que a melhor forma de começar o ano de 2023 seria com uma aula magna apresentando o direito desportivo e as possibilidades, as carreiras no direito desportivo. E vou falar que a gente pensou em vários nomes, mas o primeiro que apitou e ficou ali na nossa cabeça e não teria como ser diferente é o nosso querido Felipe Orsolini, o Felipe Souza. Ele é membro do Conselho Deliberativo do IBDD, mestrando em Direito Desportivo pela PUC São Paulo, mestre pelo ISD, pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV, pós-graduado em Direito Desportivo pela ESA, graduado pela Faculdade de Campinas, a FACamp, participante do programa de negociação da Harvard Law School Executive Education, membro do IBDD, como eu já disse, membro do Conselho Brasileiro de Arbitragem, membro da IAF, advogado, sócio de Broche de Souza, Sociedade de Advogados. Felipe, é um prazer imenso. A gente estava aqui na pré-eleição batendo uma bolinha. Queria te agradecer pela sua generosidade de vir aqui conversar um pouquinho com a nossa categoria de base, com nossa audiência no YouTube, aqui na sala do Zoom. Você é uma pessoa incrível, você é das pessoas mais técnicas e admiráveis do direito desportivo. E muito obrigada por estar aqui, cedendo seu tempo e seu conhecimento para a nossa categoria de base. Muito obrigada mais uma vez. Dri, nossa, mas eu fico até emocionado com a sua generosidade, das suas palavras exageradas, certamente pela nossa amizade, pelo nosso convívio no direito desportivo. Até brinquei com você antes também. Por favor, não crie tanta expectativa assim, né? Vocês já me deram a honra desse convite, uma aula magna, né? Inclusive com essa denominação. Realmente eu estou muito honrado, muito feliz. Eu queria listar aqui, eu compartilhar com vocês dois motivos dessa minha alegria. Em primeiro lugar, que estar com o IBDD, estar nos eventos do IBDD, ajudar de alguma forma, né, dentro das minhas possibilidades, o IBDD é, na verdade, uma obrigação, né, e uma obrigação, obviamente, com muito prazer. E por que eu digo que é uma obrigação? Na verdade, pela gratidão que eu tenho ao IBDD, que foi o IBDD que me introduziu, né, a matéria do direito desportivo. Lá no começo dos anos 2000, eu estava na graduação ainda, era um tempo em que não havia, obviamente, esse acesso, né, ou todas essas ferramentas tecnológicas hoje que nos permitem acessar com mais facilidade material relativo ao direito desportivo. À época, o IBDD tinha, né, você se filiava ao IBDD, com o login e a senha, você acessava os textos escritos por expoentes do direito desportivo, e eu lembro de imprimir todos os textos e colocar numa pastinha, aquelas pastas de plástico, né? Então eu colocava os textos e eu ali fazia o meu arquivo de doutrina do direito desportivo. Então foi o IBDD que me abriu essas portas, então eu sou muito grato, tenho a honra de ser conselheiro, sou membro desde então, e tenho a honra de ser conselheiro do IBDD, por isso eu digo, é um dever estar aqui com muito prazer e muita alegria, mas deixa de ser um dever pela gratidão. E fico também muito feliz, Dri, de você ter me convidado, e obviamente agradeço a você, a presidente Raquel,
a Júlia, a Gelli, enfim, todo mundo que faz o IBDD ser essa entidade tão importante que fomenta com tanto brilhantismo o direito desportivo, o Léo Andreotti também, enfim, eu sei que falando alguns nomes eu já vou cometer injustiça de não falar outros, mas eu devo dizer alguns nomes, evidentemente, e assim cumprimentar todos os membros, todas as pessoas que lá atrás fundaram o IBDD, e como eu vinha dizendo, né, estar aqui hoje abrindo esse ano do IBDD universitário das categorias de base é motivo de muita alegria, porque eu acredito muito que a gente precisa compartilhar as nossas experiências, né, o que a gente aprende no dia a dia de trabalho, com os nossos estudos, e quanto mais jovem for o nosso interlocutor, eu acho que mais a gente pode, de certo modo, contribuir, plantar algumas sementinhas para o futuro. E isso é muito legal, porque com conhecimento e com estudo, a gente pode mudar o mundo, né? A gente pode, do nosso tamanho, da nossa possibilidade, dentro do nosso espaço, mas a gente vai plantando essas sementes para mudar o mundo. Então, falar com estudantes, com as nossas categorias de base, realmente me dá muita alegria. E Dri, te devolvo a palavra, já posso compartilhar aqui minha apresentação, você Não, eu só que dirige. preciso dizer que as expectativas já foram criadas e a gente tem certeza que serão absurdamente é, correspondidas e até superadas. Só dizer para quem está nos acompanhando aqui no chat que a gente vai ter um momento, é um formato um pouco diferente do que a gente está acostumado nos nossos laboratórios, exatamente por ser uma aula magna. Mas a gente sempre mantém a nossa essência de interatividade e construção do evento, que é o que é mais importante para a gente, né? A gente parte do princípio que aprende junto e que constrói o conhecimento. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, para mandar perguntas no YouTube. Eu estou aqui de olho. Se as pessoas que estão representando as atléticas aqui na sala também se sentirem à vontade, abram a câmera, abram o microfone, façam as perguntas. Caso não se sintam, estou aqui à disposição para ser interlocutora, porta-voz de vocês e passo as perguntas aqui. E, um conselho de todo o coração: aproveitem o Felipe. Aproveitem o conhecimento dele, que é um cara generosíssimo e com uma experiência absurda. Então, não deixem de fazer essa interação e aprender. E vou passar para você, Felipe, fica à vontade. Estou aqui para aprender e ouvir, para aprender e te ouvir. Obrigado mais uma vez. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Acho que vocês estão vendo, né? Uma tela, abrir aqui um PDF. E, bom, e só reforçando o que você disse, podem mesmo perguntar, inclusive quem quiser abrir a câmera, não tem o problema de ser interrompido, ao contrário, é um prazer e acho isso ótimo. A gente sempre, né, além de todas as alegrias que eu já narrei de estar aqui hoje, sempre que a gente tem essa oportunidade, é muito aprendizado. A gente aprende bastante trocando, ouvindo, respondendo, recebendo as perguntas, ouvindo os comentários. Então, fiquem realmente super à vontade, tá? Bom, gente, vamos lá. Falar hoje sobre carreiras no direito desportivo. Isso é muito legal, porque, evidentemente que é uma matéria. Aliás, todo mundo diz, quando você diz que trabalha com direito desportivo, todo mundo fala, nossa, essa é uma área nova, né? É uma área diferente. E de fato, eu diria que ela é uma área, não está entre as mais tradicionais, como direito penal, direito civil, mas não é tão nova assim, né? Já existe um bom tempo e se a gente buscar até na nossa legislação, eu diria que é o primeiro grande marco legislativo lá do decreto Lei 3199 de 1941, então já faz algum tempo que a gente lida com regras relativas ao direito desportivo, mas também não posso deixar de dizer que nas décadas recentes, talvez nos anos 90, depois da constitucionalização do esporte, a Lei Pelé, enfim, o fim da Lei do Passe, e também com institutos como o IBDD, que puxou a fila de outros para debater e fomentar o direito desportivo, a gente tem uma crescente atenção ao assunto que sempre teve muita relevância. E justamente quando a gente fala para as pessoas que a gente atua na área do direito desportivo, essas pessoas nos fazem algumas perguntas, né? Poxa, mas faz o quê? E onde trabalha? Qual é o assunto? Mas o que mesmo faz quem trabalha com direito desportivo? E a ideia, né, o recorte metodológico, enfim, que eu trouxe
para vocês hoje é justamente nesse sentido, de responder algumas dessas perguntas que as pessoas normalmente fazem sobre direito desportivo, e não só os nossos familiares ou nossos amigos quando a gente fala sobre direito desportivo, mas mesmo quando a gente entra na faculdade, a gente está na graduação, e a gente fala do nosso interesse sobre a área, ou vai dar uma aula em algum lugar, e onde as pessoas não conhecem ou não atuam no direito desportivo, algumas perguntas são feitas, e a partir dessas perguntas que eu coloco aqui inicialmente para vocês, a ideia é compartilhar esses insights ou essas premissas de como entrar, como atuar no direito desportivo, como criar uma carreira ou criar um caminho no direito desportivo. Então, espero que ao final dessa nossa conversa vocês consigam visualizar isso, enfim, para aqueles que já têm uma noção bastante concreta, que eu possa trazer alguns novos elementos, aqueles que ainda estão conhecendo, que possam começar a enxergar ali uma estrada, caso queiram realmente seguir no direito desportivo. E, aliás, eu devo dizer uma coisa inicialmente, parabéns por vocês que, né, são alunos, são graduandos, de estarem aqui. Eu sempre digo que a gente não se forma na faculdade no último dia do 5º ano. A gente se descobre um profissional, um advogado, ou enfim, ou a gente descobre a nossa vocação ao longo da nossa jornada de aprendizagem. Mas para isso a gente precisa se lançar a essa jornada de aprendizagem, ou seja, a gente precisa ler, estudar, participar desses eventos, a gente precisa sair do lugar comum, né, ou da zona de conforto, chegar na faculdade ali às 8, sair às 11h30 e pronto. A gente precisa fazer algo mais, justamente para conhecer e para poder explorar, justamente como diria o professor e o doutor finado e saudoso Rubens Aprobato Machado, né, a árvore frondosa do direito. Então, a gente tem muitas possibilidades e realmente a gente precisa explorar isso para além daquele horário da graduação. Mas vamos lá, então, falar do nosso assunto e explorar aqui o direito desportivo, né? Eu coloquei aqui essas 5 perguntas, né, de novo, são muitas a serem feitas, mas eu acho que com elas a gente consegue cumprir o nosso propósito de hoje. Então, a primeira pergunta que eu coloco é o que é o esporte? A segunda, quais são as modalidades que são objeto do direito desportivo? Quem são os clientes do direito desportivo? Quais são as principais áreas de atuação ou os temas que nós lidamos no direito desportivo? E uma última, bastante prática, né? Para onde eu mando meu currículo? Onde eu trabalho com o direito desportivo? Então, vamos lá, vamos seguir convido vocês a seguirem comigo nesse passeio, nessa estrada, e como a Adri disse, eu reitero, fiquem à vontade de fazer os seus questionamentos. Bom, o primeiro ponto que é bastante interessante, né, o que é o esporte, bom, se a gente fala do direito desportivo, o objeto de estudo do direito desportivo, como a própria denominação já sugere, é, sem dúvida, o esporte. E o que é isso? Como eu consigo entender exatamente o meu campo de atuação? E até um dos motivos de trazer essa pergunta tem muito a ver com com a polêmica que surgiu há um mês sobre os esportes eletrônicos, né, que a atual ministra do esporte, ela disse que os esportes eletrônicos não seriam exatamente esporte, ou que ela não considerava isso. Acho até, confesso a vocês, que é uma polêmica um pouco exagerada, tá? Ela deu lá uma opinião pessoal e faz parte, as pessoas podem ter a sua opinião. Talvez como ministra ela pudesse preservar um pouquinho a sua opinião de excluir os esportes eletrônicos, mas o que eu quero dizer, obviamente eu não estou aqui para falar dela, do que ela disse ou não, só estou dizendo para vocês que não precisamos de muita polêmica, a gente pode ser um pouquinho mais objetivo, e eu quero aqui fazer o link para o que eu quero compartilhar com vocês. Ela não está errada quando ela traz uma opinião dela sobre o que é esporte, o que não é esporte, inclusive porque na nossa legislação não existe uma definição muito clara do que é esporte. A gente não consegue, a gente não abre a nossa Constituição, ou a Lei Pelé, ou qualquer outro diploma normativo, e tem uma lista ali do que é esporte, né? Para a gente olhar, bom, vamos lá, jogos eletrônicos, ou esportes eletrônicos. Vamos lá procurar se ele está aqui na lista. Breaking, uma modalidade que se tornou olímpica, que até ontem era uma manifestação, digamos, meramente cultural, claro, com um quesito da atividade física, com um elemento de atividade física, mas era uma atividade eminentemente cultural, e ela, de repente, é incluída na agenda olímpica, só isso que ela é, nada mais do que entrar nas Olimpíadas. Então, vejam, a gente também não consegue abrir uma lista e encontrar ali breaking, ou qualquer outra, a escalada, ou qualquer outra modalidade. Então, eu acho interessante a gente voltar aqui à nossa legislação
para entender justamente essa amplitude ou essa inexistência de uma lista do que é esporte, ou um conceito do que é esporte. O esporte envolve movimento, não pode estar sentado numa cadeira, como eventualmente quem participa de jogos eletrônicos, ou pelo menos em alguns dos esportes eletrônicos, que você fica sentado, ou no próprio jogo de xadrez, você precisa correr para ser esporte. Onde a gente encontra essa definição? Claro que estou dando aqui exemplos simplórios. Se a gente procurar literatura da própria educação física, que nos ajuda a resolver esse tipo de problema, ou nos dá alguns indicativos, eles vão listar alguns elementos que ajudam a definir se uma modalidade ou se uma prática, né, ou se uma manifestação humana é ou não esporte. Mas eu quero voltar aqui à Constituição Federal, e lembrando, né, e não custa lembrar, a gente deve sempre começar por ela, lutar por ela, e no próprio dia a dia, quando a gente fala, inclusive, por exemplo, dos direitos humanos fundamentais, da eficácia horizontal dos direitos humanos fundamentais, então nós, enquanto cidadãos, a gente deve lutar pelo que está na Constituição, sempre e em todo lugar. E nós temos um artigo destinado ao esporte, que é o artigo 217 da Constituição Federal, enfim, uma conquista no texto de 1988, né, quando o país passa pela redemocratização, ganhamos, né, nós do esporte, ganhamos um dispositivo, e vejam que interessante, esse dispositivo, como a própria Constituição, que é uma Constituição conhecida como cidadã, democrática, enfim, com uma forte carga dos direitos fundamentais, né, que tem como fundamento da nossa República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º, a dignidade da pessoa humana. Então, justamente, a nossa Constituição Federal, ela, ao falar do esporte, ela fala sobre práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. Fala sobre esporte educacional, sobre esporte de alto rendimento, né? Daí faz ainda uma distinção entre o esporte profissional e o não profissional. Fala das manifestações desportivas de criação nacional. E fala ainda, dentro desse artigo destinado especificamente ao esporte, fala que o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Vejam que interessante o lazer, né? Então, o lazer ele está nesse guarda-chuva do esporte, né? Vejam só. Então, para a gente pegar um exemplo de lazer, eu vou falar um exemplo que eu vejo aqui no clube que eu sou sócio. Existe lá um esporte que talvez vocês conheçam também, chamado vôlei adaptado, né? Que é um vôlei em que você, basicamente, a bola não tá você pode segurar a bola, passar a bola para o seu companheiro, passar para o outro lado da rede. Veja, não é um esporte olímpico, é uma criação talvez recente, normalmente, claro que é um esporte que serve para qualquer idade, mas normalmente tem pessoas que têm um pouquinho mais de idade e até menos mobilidade para praticar esse esporte, mas é absolutamente democrático, aceita todas as pessoas, mas isso é esporte. Evidentemente, é uma prática esportiva, é um lazer, né? É um esporte, é uma modalidade que esbarra no lazer. Salvo o melhor juízo, não existe uma federação internacional de vôlei adaptado, salvo o melhor juízo, isso não está no guarda-chuva da Confederação Brasileira de Vôlei, mas é uma prática esportiva, e a gente vai falar que não é esporte, né? Até porque nós temos, de novo, uma Constituição que fixa as bases do esporte de uma maneira absolutamente ampla e democrática. Eu vou dizer aqui, talvez com algum exagero, mas eu acho que vale didaticamente para a gente ter essa percepção, que o esporte é basicamente tudo que se entender como esporte ou que alguma pessoa entender que seja esporte. Claro que outra coisa é ela entrar numa agenda, essa prática, né? Entrar numa agenda olímpica, ter um sistema organizado de federação, de confederação, mas ela pode ser praticada de uma maneira não formal e ainda assim vai ser esporte, não há problema, não há que se discriminar ou ter algum preconceito com algum tipo de prática. Eu acho que tem que realmente acolher e buscar essa, digamos, recepcionar toda e qualquer prática, até porque esporte, né, esporte é saúde, esporte tem excelentes valores, então é bom que a gente tenha essa prática. Aliás, talvez o único esporte que não seja tanta saúde assim seja aquele que a gente vê na TV, o esporte de alto rendimento. Esse, muitas vezes, né, pela necessidade de performance, de você ficar no limite, muitas vezes ele ultrapassa um pouquinho os limites ali do razoável, mas, de novo, eu não sou médico, eu estou dizendo aqui só, de novo, para fins didáticos e para a gente ter essa compreensão.
Se a gente passar ainda da nossa legislação constitucional, chegar à nossa Lei Pelé, a Lei 9.615 de 98, nós temos no artigo 2º os princípios do esporte como direito individual. Muito interessante, né? O esporte é um direito individual. E alguns desses princípios nos ajudam a entender essa amplitude do esporte. Então, nós temos o princípio da liberdade. Então, o desporto tem como base o princípio da liberdade, que é o quê? A livre prática do desporto, de acordo com o interesse e a capacidade de cada um, associando-se ou não a uma entidade do setor. Então, eu posso praticar o futebol, o vôlei, o basquete, a caminhada, a corrida, sem ter necessariamente que me inserir numa federação ou numa confederação. Então, veja que interessante. Princípio da liberdade. Princípio do direito social. Lembrando lá o que disse a Constituição Federal, né? O Estado deve fomentar as práticas formais e não formais de uma maneira bastante ampla. E aqui, mais uma vez, reiterando o que disse a Constituição, não poderia ser diferente, evidentemente, está vinculado à Constituição, a legislação infraconstitucional deve respeitar as balizas constitucionais, e, mais uma vez, são as práticas formais e não formais. E, por fim, um outro princípio que eu trouxe de maneira exemplificativa, o princípio da identidade nacional, que diz respeito ao incentivo às práticas das manifestações desportivas de criação nacional. Ou seja, a gente tem a possibilidade, a faculdade de criar manifestações. Existem algumas já criadas nacionalmente, mas a gente pode criar. Então, vejam que o significado do que é o esporte é realmente uma lista que não chegamos ao final da página. Temos muitas páginas e a gente pode escrever, basicamente, muito do que a gente quiser ou do que a sociedade entender que é uma prática esportiva. Bom, então essa é a primeira dimensão e eu quero, evidentemente, que vocês, ou pelo menos a minha sugestão, é que vocês reflitam ao final da resposta a essa primeira pergunta, que vocês reflitam justamente sobre essa abrangência, né? O esporte é muita coisa. O esporte é desde lá do vôlei, que eu comentei com vocês, o vôlei adaptado, da caminhada, até, sem dúvida, o futebol, a final da Champions League, que a gente assiste na TV, que é o evento mais visto no mundo, né? Depois o Super Bowl, falando em eventos também muito vistos, e assim por diante. Então, a gente tem realmente essa abrangência com essa base bem ampla, né, que vem do texto constitucional e dos princípios da Lei Pelé. Uma outra pergunta muito importante, quando alguém diz, olha, eu trabalho com direito desportivo, né? Muitas das pessoas relacionam o direito desportivo ao futebol. E, obviamente, a gente não pode negar que a relevância do futebol, o seu papel na nossa sociedade, no Brasil e no mundo, né? O futebol enquanto uma atividade econômica, né? E todo o potencial que ele tem, ele é uma associação direta do esporte, quase muitas vezes usado como sinônimo, né? Dizendo esporte e futebol. Mas a verdade é que o direito desportivo ele não se aplica somente ao futebol, de maneira alguma. Existem muitas outras manifestações, ou em todas as outras modalidades, nós temos a incidência de regras, e inclusive a nossa principal legislação nacional sobre esporte, né? Eu ia dizer sobre direito desportivo, mas vamos ampliar isso. Sobre esporte, é a Lei 9.615, de março de 98, 24 de março de 98, aliás, estamos aí às vésperas de mais um aniversário dela, que é conhecida como Lei Pelé. E, claro, quando a gente fala Lei Pelé, ainda mais que se reforça a ideia e a noção de que estamos falando sobre uma lei do futebol, que o direito desportivo é somente o futebol. Não é. No preâmbulo da Lei Pelé, né, naquele comecinho da lei, se você abrir lá o site do Planalto, lá na legislação 9.615, vai ter lá o nome da lei e do ladinho ali embaixo, no preâmbulo, está escrito que a lei 9.615, ela institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Então, vejam, ela se aplica a todas as modalidades. É evidente que a legislação, as nossas leis vêm do nosso parlamento, vêm do nosso Congresso, feito por parlamentares eleitos por nós. Então, se nós temos aqui no nosso país, como em muitos lugares do mundo, o futebol com essa relevância que ele possui, evidentemente que a atividade legislativa ela está influenciada por essa preferência, por essa relevância do futebol enquanto elemento cultural do nosso povo. Então, a legislação, sim, ela é futebolizada,
né? Ela é futebolizada, mas ela é aplicável para todas as modalidades. Então, se você está tratando de um atleta de natação, de basquete, de vôlei, de handebol, de futebol, enfim, qualquer que seja, de judô, qualquer que seja a modalidade, você precisa resolver os seus problemas na Lei Pelé. Ali é o ponto de partida para você ter a compreensão. É claro, não existe perfeição, somos seres humanos. Além de sermos seres humanos, a lei é futebolizada. Eventualmente, vai ser mais difícil aplicar essa legislação para um esporte individual, por exemplo, para um atleta individual ou para uma modalidade individual? Sim, vai ser mais difícil, né? Sejamos honestos, né? A gente vai ter que fazer um pouco mais de ginástica e exercício, buscar outras fontes de legislação, outros textos de lei, para a gente conseguir compreender e oferecer uma solução jurídica ou dar ou dispensar um tratamento jurídico àquela modalidade. De todo modo, esse é o nosso ponto de partida, tá? E quando a gente olha, inclusive, para o PL, se não me engano, é 68 de 2017, né, que é o PL da lei que visa substituir, que ela vem para substituir a Lei Pelé. Ela também tem um traço marcadamente futebolista, digamos assim, natural que assim seja. Sempre há uma tentativa de melhorar, que ela seja mais abrangente, e claro que há evolução, mas ainda assim a discussão, se os debates são muito futebolizados, é natural que o resultado da atividade legislativa também o seja, é natural, isso faz parte, tá? De qualquer modo, voltando aqui à tela que eu trouxe da Lei Pelé, e viu, gente, às vezes eu olho aqui para o lado porque eu estou com uma outra tela aqui que está com a minha apresentação, viu? Por isso que eu desvio o olhar, mas é só para vocês saberem. De qualquer modo, quando a gente tem essa lei, a Lei Pelé, que institui normas gerais sobre desporto, nós não temos, de novo, uma lista daquilo que é esporte. Futebol é boxe, é tênis, esportes eletrônicos. Não, a gente não tem. A gente tem a definição das manifestações desportivas. Então, o esporte ele pode se manifestar na sua vertente educacional, na sua vertente de participação, como esporte de rendimento ou como esporte de formação. Para falar de maneira bastante resumida para vocês, o esporte educacional é aquele praticado no âmbito das escolas, que na verdade para mim é o mais importante do mundo, né? É muito importante que a gente tenha sempre o esporte junto com a educação, inclusive como parte da educação. Você sabe, aliás, que esses dias eu estava dando uma aula sobre a história dos Jogos Olímpicos, né, do olimpismo, e vejam que interessante, o Barão Pierre de Coubertin, né, que trouxe ou que foi responsável pelo retorno dos Jogos Olímpicos ou pelos Jogos Olímpicos da Era Moderna, ele nasceu num contexto e ele viveu num contexto da reforma educacional francesa. E a luta dele era justamente para que o esporte tivesse uma enorme relevância no processo educacional. Então, na verdade, fantástica essa abordagem, é aquela que eu acho como mais adequada também, claro que é a minha opinião, mas me sinto na obrigação de compartilhar com vocês, porque, na verdade, mais do que ser uma opinião, eu sou talvez um militante de que o esporte ele tem que estar nas escolas, porque assim a gente acho que pode construir uma nação melhor, e eu digo aqui, evidentemente, não somente para que a gente seja campeão do mundo, volte a ser campeão de uma Copa do Mundo, não é para isso, é para formar cidadãos. Eu acho que o esporte é uma ferramenta muito importante e é na escola que a gente utiliza essa ferramenta com essa finalidade. Bom, além disso, temos o desporto de participação, e eu vou usar o exemplo que eu já dei, de um grupo que faz uma caminhada, um grupo que se reúne numa praça pública para fazer ginástica, o esporte, o vôlei, o exemplo que eu dei do vôlei adaptado, é um esporte que visa essa integração, a saúde, uma prática, né, esportiva, muitas vezes não formal. Temos o desporto de rendimento, eu acho que esse é o mais claro para todo mundo, que tem a ver justamente com aquele que a gente assiste na TV, com os campeonatos de futebol, de basquete, vôlei, os atletas que praticam, especialmente na vertente profissional, né? Então, o desporto de rendimento profissional é o que mais a gente conhece. Então, aquele que é o que a gente assiste na TV. Então, esses atletas praticam, veja que interessante, eles praticam determinada modalidade de modo profissional. Guardem isso, é muito importante. Não é a modalidade que é profissional ou não. Eu não posso dizer que o vôlei é profissional, que o futebol é profissional. Eu posso dizer que o vôlei é praticado por determinados atletas de modo profissional. Como se eu for jogar vôlei, se eu sair hoje daqui do nosso bate-papo e entrar aqui numa pelada de vôlei,
eu vou praticar o vôlei de modo não profissional. Vai ser ainda o vôlei dentro da manifestação de rendimento. Talvez uma competição lá do meu clube, né, vai ter regra, vai ter árbitro, vai ser bem organizadinho ali. Mas eu não sou um atleta, eu não pratico isso de modo profissional. Eu não tiro dali o meu sustento, né, eu não ganho salário para isso, eu não sou um empregado do clube. Então, essa manifestação, acho que também todo mundo conhece, quem participa de campeonato interno de clube, municipal, qualquer que seja a modalidade, é um desporto de rendimento não profissional. E, por fim, a manifestação do desporto de formação, que foi incluída mais recentemente na nossa legislação, que diz respeito aos atletas entre 14 e 20 anos, e a gente conhece também bastante no futebol, nas categorias de base, como vocês aqui são as categorias de base do direito, tem também os atletas em formação dos 14 aos 20 anos, que vão aos clubes para fazer o seu processo de especialização esportiva e, eventualmente, podem se tornar depois atletas profissionais e passarem, né, pularem de prateleira e passarem a praticar o desporto de rendimento de modo profissional. Bom, então, dessa segunda pergunta que eu proponho a vocês, que a gente saia dela com a reflexão de que as modalidades que são trabalhadas ou as modalidades que são demandadas ao profissional de direito desportivo vão muito além do futebol, são todas as modalidades, e a própria legislação que institui normas gerais sobre desporto, embora o nome dela seja Lei Pelé, em homenagem à época ao ministro extraordinário dos esportes, Pelé, que recentemente nos deixou, mas é uma legislação que abrange, que recebe e está aí à disposição, na verdade, de todas as modalidades. Bom, vamos então a mais uma pergunta. Tá legal, então a gente está olhando o que é esporte, é bastante coisa, a gente está vendo quais são as modalidades, é bastante coisa também, né? Porque são todas as modalidades, mas quem são os meus clientes? Quem são os nossos clientes? Quem são os potenciais clientes de quem atua no direito desportivo? E óbvio que aqui eu trouxe um rol exemplificativo, não é taxativo, de alguns dos clientes, alguns das pessoas físicas ou jurídicas que vão demandar de um profissional que se dedica ao esporte, ao direito desportivo. Então, eu coloco aqui os atletas, os membros de comissão técnica, os agentes ou empresários, intermediários, né, que eram os intermediários do futebol, agora voltaram a ser os agentes. Às vezes o pessoal chama de procuradores também. Eu não vou aqui entrar na questão técnica de qual o nome mais adequado, mas, enfim, quando a gente abre alguma notícia, a gente vai encontrar esses nomes para aqueles que representam atletas, técnicos e clubes. Saibam que também os agentes não são só agentes de atletas, eles também podem ser agentes de técnicos, até de clubes, tá? Os clubes podem contratar agentes para lhe prestarem serviços. Clubes também são clientes de advogados ou empregadores de advogados, federações, confederações, ligas. A gente vive hoje um movimento de liga no futebol, falando muito de liga. Aliás, é um assunto que vem de muitos anos, mas agora parece que vai, né? Parece que as estrelas aí se alinharam e parece que agora a coisa vai andar. Os investidores do esporte, especialmente do futebol, e árbitros. Os árbitros, o trio de arbitragem, os assistentes também são clientes de quem atua no direito esportivo. Repito, não é um rol taxativo, tá? Existem eventualmente outras pessoas físicas ou jurídicas que podem ser clientes de um advogado que atua no direito esportivo, mas aqui para vocês conseguirem visualizar para quem vocês vão trabalhar caso queiram seguir nessa área. Outro ponto muito interessante, tá? Esses são os clientes, mas o que eles vão me pedir? Eles vão bater lá, vão ligar lá no meu escritório, vão mandar um WhatsApp, enfim, vão mandar uma mensagem no Instagram e vão falar que querem conversar comigo, mas sobre o quê? Qual o assunto que esses clientes vão me demandar? Quais são as áreas do direito? E aí, mais uma vez, eu trago um rol exemplificativo, porque vejam que a letra até diminuiu, eu fui colocando aí um monte de área, a letrinha foi até diminuindo para poder caber na tela, porque realmente, gente, e esse é um tema bastante interessante, quando a gente fala do direito desportivo, a gente pode sim falar do direito desportivo puro, e talvez pensar nisso em relação ao direito desportivo disciplinar, à justiça desportiva, aos STJDs, TJDs e assim por diante. Isso até é um bom tema de TCC, viu? Anotem aí que é bem interessante entender o direito desportivo como
como um direito puro, né, puramente, enfim, que possa ser chamado como direito desportivo, mas a verdade é que na nossa atuação, no nosso dia a dia, o cliente do esporte, eu gosto de falar muito isso, o cliente do esporte, ele obriga o profissional que trabalha nessa área a dialogar com outras áreas. E, obviamente, que, no fim das contas, você vai ter que fazer uma escolha, porque são tantas áreas, não dá, por exemplo, ou pelo menos eu acho difícil pra caramba, tá? Se alguém souber, que bom, que legal, mas eu acho super difícil você entender, eventualmente, de direito tributário e direito previdenciário para atender um cliente do esporte. Então, é comum que você tenha um advogado que atue no direito desportivo dentro das questões tributárias. Por isso, até quando a gente fala, né, eu atuo no direito desportivo, claro que a gente fala assim, vai continuar falando sempre, e é assim que é. Mas eu acho mais do que atuar no direito desportivo, a gente atua para o mercado do esporte. Especialmente se a gente pensar nessa questão técnica, né, do que é um direito desportivo puro e do que são essas relações interdisciplinares fantásticas do esporte com outras áreas do direito, da Lei Pelé, que é uma lei essencialmente esportiva, com outras fontes normativas, como, por exemplo, quando a gente fala do direito do trabalho, a gente tem as regras trabalhistas da Lei Pelé, mas também a gente tem a aplicação das regras da CLT, por exemplo. Então, você vai ter ali um advogado que atua com o direito do trabalho desportivo. Aliás, tem um monte de livro, de obra. Aliás, tem muitas obras muito legais. Por sinal, Dri, permita fazer um merchan aqui, de coração, né? Revista Brasileira do Direito Desportivo. Toda vez que alguém fala para mim, olha, eu quero conhecer o direito desportivo, por que eu indico a Revista Brasileira de Direito Desportivo, que é a publicação do IBDD? A gente está na edição, acho que quase 40, né? Se não me engano. Por que eu indico a Revista Brasileira de Direito Desportivo? Porque você vai comprar um livro, você vai ter ali 15, 20 artigos de áreas diferentes. Então, para quem está conhecendo o direito desportivo, a Revista Brasileira de Direito Desportivo ela vai te oferecer várias possibilidades, vai te apresentar um cardápio, na verdade, de especialidades. Então, você vai ler um artigo sobre direitos econômicos, outro sobre uma decisão do CAS, da Corte Arbitral do Esporte, alguns sobre a Justiça Desportiva Brasileira. Então, você tem a possibilidade de conhecer. E se eu não estiver enganado, você entrando no site do BDD, você consegue localizar ali as edições da Revista Brasileira de Direito Desportivo, você vai ter possibilidade de realmente aprender e você vai se situando, né, naquilo que você mais gosta, porque, como eu falei, pelo menos na minha opinião, às vezes é difícil você trabalhar, por exemplo, com propriedade intelectual e direito do trabalho para o cliente do esporte. Então, provavelmente você vai especializar em uma ou outra, e assim por diante. Mas, voltando aqui, às vezes eu dou umas fugidas aqui na sequência do meu slide, mas eu volto, viu? Eu volto. Então, sobre as áreas de atuação, listei para vocês algumas possibilidades, como direito civil, contratual, societário, propriedade intelectual, e esses que vocês estão lendo aí na tela. Aliás, a apresentação pode ficar depois à vontade, vocês podem aí compartilhar, não tem problema algum. Aliás, é um prazer que vocês a tenham. E aí eu trouxe, né, essa lista, como eu falei, são exemplos das áreas que conversam com esse mercado do esporte, e aí eu trouxe, na sequência, algumas notícias, a maioria bastante atual, algumas não, pela especificidade, mas algumas notícias para te visualizar justamente a conversa do direito desportivo ou do mercado desportivo com essas outras áreas do direito. E a primeira que eu trago a vocês é uma notícia relacionada ao direito do trabalho desportivo, ou direito desportivo do trabalho, como queiram, que é uma notícia do Fred, né, do atacante Fred. E só um detalhe, gente, evidentemente que eu trouxe as notícias de maneira absolutamente aleatória, sem clubismo ou qualquer situação, enfim, tentei trazer algumas que fossem atuais. Aliás, a gente tem que sempre ter muito cuidado, eu ouvi isso de um professor um dia e realmente é muito importante, para trabalhar com direito desportivo, claro que é um bônus, ou que é super importante, ou que é super bom que você goste de esporte, né? Você vai ter afinidade com o seu objeto de trabalho, mas, sobretudo, a gente precisa gostar de direito. Então, evidentemente, sempre há espaço para alguma descontração de alguma questão clubista, talvez, mas, de novo, aqui não há nenhuma mensagem subliminar, são simplesmente notícias aí que estão à disposição de todos para a gente ter ideia de como funciona essa nossa área. Então, como eu vinha dizendo, essa primeira notícia diz respeito a uma questão trabalhista, a uma cobrança, uma reclamação trabalhista que envolve o atacante Fred, que eu acredito que vocês conheçam, de Fluminense, Seleção Brasileira, Cruzeiro, Atlético, né, começando lá na América, né, se não estiver enganado, de Minas Gerais.
E ele cobra do Cruzeiro, ele aciona o Cruzeiro, e aqui a notícia, aliás, gente, a notícia também sem nenhuma crítica aqui ao jornalista, mas as notícias da mídia, tratando de direito, muitas vezes elas não são tão, assim, digamos, rigorosas sob a ótica técnica, né? Então, a gente tem que fazer algum desconto, mas para fins didáticos está bem, acho que encaixa bem. A gente vê que o Fred ele cobra uma dívida de 30 milhões, 30,5 milhões, de dinheiro para caramba, né? Do Cruzeiro, e ele aciona também o Ronaldo, justamente no contexto da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol. A notícia dá conta de que são esses os reclamados ou os executados, né? O polo passivo, os réus dessa cobrança do Fred. Ele havia feito um acordo com o Cruzeiro, com descumprimento de acordo, ele iniciou a cobrança, vejam, na Justiça do Trabalho, que exige, evidentemente, o conhecimento do processo do trabalho, de toda a sistemática trabalhista, não só do processo do trabalho, mas também do direito material, com olhos, evidentemente, a especificidade esportiva, considerando sempre que a Lei Pelé tem uma aplicação primeira, quando se trata de uma relação do trabalho desportivo. Existe um capítulo, inclusive, na Lei Pelé, que é chamado da prática profissional. Então, ali a gente vai ter regras sobre o contrato especial de trabalho desportivo, que é o contrato assinado entre atletas e clubes. Então, é um contrato específico, né, um contrato que sai da regra geral de CLT, mas a gente precisa conhecer o direito do trabalho para navegar por essa área. Justamente falando do Ronaldo, e o Ronaldo está ali naquela notícia do Cruzeiro por conta da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, que ele basicamente criou, ou que ele é um dos acionistas e que adquiriu o Cruzeiro. A gente passa para o direito societário, e acho que a gente nunca passou por um momento tão relevante para o advogado que entende de esporte e de direito societário. Tá? Justamente pela lei da SAF, que é de 6 de agosto de 21, se eu não estiver enganado. Então, temos aí 1 ano e meio da lei da SAF, que é a sociedade, como eu disse, a Sociedade Anônima do Futebol, que, aliás, eu achava até que ela vinha para resolver. Vejam que interessante como são as coisas, né? Todos os debates relativos à lei da SAF, e mais uma vez eu trago aqui a minha opinião pessoal, tá, gente? A minha opinião pessoal foi redundante, né? Trago a minha opinião. Mas a lei da SAF, ela vinha como uma ideia de você oxigenar a gestão de clubes, tirar o elemento político, buscar investimentos, mas, no fim, a gente passa por um período de que a lei da SAF, ela acaba que está tratando de reestruturação de dívida. E ela tem, sim, dispositivos dentro dela que falam da reestruturação de dívida de clube, ou seja, o clube pagar as contas, e os nossos clubes estão endividados que são, mas ela tem, acho que muito mais do que, ou pelo menos nesse primeiro momento, muito mais do que investimentos e oxigenar a gestão e assim por diante, ela vem sendo utilizada nessa questão de reestruturação de dívidas, ou, enfim, realmente sufocando um pouquinho os credores, e até por isso que dentro do direito societário, inserido no contexto do direito desportivo, a gente tem também o direito falimentar, ou até recuperacional. Nós temos notícias semanais sobre clubes pedindo a recuperação judicial. Então, tem essa notícia super recente do Náutico, que é de fevereiro agora, de 13 de fevereiro. Semana passada houve uma Assembleia Geral de credores da Chapecoense. Então, nós temos muitas notícias também sobre direito, sobre lei de recuperação judicial e falências para os clubes de futebol. Quem conhece disso, de novo, claro que você pode conhecer só disso, digamos assim, só entre aspas, porque é fácil saber disso, mas você pode ser um especialista nisso e aplicar no esporte, mas eu entendo que poxa, que estará à frente o profissional que também entender e tiver o conhecimento da minúcia do esporte. Então, quem se dedica a esse estudo, né, do direito desportivo, do direito recuperacional, falimentar e societário, dentro do esporte especificamente, certamente vai ter um espaço muito relevante de atuação, vem tendo e terá pelos próximos anos, não tenho dúvidas. Até porque eu acredito que a gente não está longe de ter de ter as primeiras falências de clubes, né, que as propostas são bastante agressivas, dos planos de pagamento. Então, eu acredito que a gente não está longe de ter uma falência. Acho que isso, inclusive, vai ser algo, obviamente, triste, ninguém quer uma falência de um clube,
mas eu acho que isso vai causar um impacto bastante relevante até pela força e enfim, pelo que significa o esporte, o futebol e algumas marcas que nós temos aqui no nosso país. Então, vejam, clubes como a gente costuma dizer, né, clubes de camisa muito pesada, estão aí à beira de ter uma decretação de falência. Ainda que a SAF possa dar continuidade ao clube, eu acho que isso vai movimentar um pouquinho esse cenário e esse tabuleiro que a gente tem hoje. Bom, outro ponto, outro direito muito importante dentro da atuação do direito desportivo é o direito civil. O direito civil é uma base, né, uma base do direito das obrigações que nós temos, mas nós temos também ali no direito civil a constituição de pessoas jurídicas. E só para dar um exemplo, essa notícia é um pouquinho mais, já é um pouquinho mais antiga, só que vira e mexe a gente tem alguma notícia de jogadores que criam seus institutos. Então, a gente tem o Instituto Neymar Júnior, a gente tem aqui o Instituto Vini Júnior, a gente tem o Instituto Anderson Varejão no basquete e tantos outros. E esses institutos nada mais são do que associações civis de fins não econômicos, lá pelo artigo 59 do Código Civil. Então, esses atletas criam os seus institutos para desenvolver muitas vezes projetos sociais, para devolver um pouco à comunidade, ao país, aquilo que eles tiveram do esporte. E aí você precisa ter o conhecimento das associações. Aliás, não só para esses institutos, mas os próprios clubes hoje, ainda que se tenha a lei da SAF desde agosto de 2021, mas a maioria dos nossos clubes ainda são clubes associativos que têm eleições, prestação de contas, reunião de conselho deliberativo e todo esse regramento da vida associativa, não, né, dessa modalidade de pessoa jurídica que são as associações, regrado pelo Código Civil. Você tem também regras na Lei Pelé, em outras legislações específicas para o esporte, mas a base do Código Civil é fundamental para isso. E na própria criação de pessoas jurídicas, por exemplo, para os atletas explorarem os seus direitos de imagem, né, os direitos da personalidade. Então, para fazer uma propaganda de uma marca no Instagram, fazer um post no Instagram, esses atletas técnicos constituem as suas empresas, muitas vezes limitadas, para poder serem contratados e terem os seus recebimentos dessas ações publicitárias. Então, o direito civil com muita importância para quem atua no direito desportivo. Direito administrativo, pegando justamente o ponto dos institutos que eu comentei com vocês, os projetos sociais. Os projetos sociais esportivos, muitas vezes são custeados pelo poder público por meio de leis de incentivo. Então, nós temos a lei de incentivo ao esporte federal, nós temos em São Paulo a lei de incentivo ao esporte paulista, né, lei paulista de incentivo ao esporte. Em alguns municípios, eu estou aqui em Campinas, né, eu vivo em Campinas, aqui nós temos uma lei municipal chamada de FIEC, Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas, que também tem o objetivo de oferecer dinheiro público, celebrar convênios com esses tais institutos que eu mencionei a vocês, e não só com institutos, com clubes também, talvez o São Paulo Futebol Clube tenha sido o Minas Tênis, sejam clubes que mais tenham obtido recursos junto a essas leis de incentivo a essas políticas públicas. E a gente fala de convênio, de prestação de contas, de utilização de dinheiro público, de tribunal de contas, e aí a gente fala do direito administrativo. Existem muitas entidades que enfrentam alguns problemas do TCU, Tribunal de Contas da União, precisam ali apresentar as suas defesas. Já vou contar para vocês, eu, por exemplo, não entendo nada disso. Quando alguém me pergunta, eu vou procurar quem entende, porque realmente, vejam, é um tema muito específico. Por mais que a gente viva o esporte há mais de década, todo dia, toda hora, 24/7, existem alguns temas que realmente são muito específicos e que demandam profissionais que o conheçam com bastante minúcia. Direito ambiental, né? Quem diria, poxa, o que direito ambiental tem a ver com esporte? Tem a ver porque daqui a pouco você está trabalhando lá com um clube e esse clube quer fazer um estádio, como aqui o caso do Atlético Mineiro. Aliás, estou falando bastante da sua terra hoje, né, Dri? E aí a gente fala, eles querem, né? Querem não, já, né? Estão construindo um estádio e isso gera impacto ambiental. E o impacto ambiental do espaço que você vai ter que criar no meio de uma cidade, desde o fluxo de veículo, de pessoas, de natureza, enfim, do que você vai ter que eventualmente desmatar, ocupar de espaço para colocar ali um estádio no meio de algum lugar, ou fazer um CT. Então vejam que a Arena MRV, que é a arena do Clube Atlético Mineiro, ela tem um gestor ambiental.
E evidentemente que ele não, esse gestor ele não vai conseguir viver a vida dele sem ter um advogado bem perto dele falando o que ele pode ou não fazer, e para que ele tenha crie justamente esse relacionamento com o poder público, né, com o próprio Ministério Público que defende o meio ambiente. Então é muito importante que você tenha um advogado especializado na área. A gente teve, na minha opinião, um boom da relevância do direito ambiental dentro do esporte, dentro do mercado esportivo, com a Copa do Mundo de 14, quando a gente tem toda a construção de estádios e reforma de CT, porque vejam só, os estádios são aqueles de novo, que a gente viu os jogos na TV, mas tivemos que receber todas as 32 à época, seleções, se não me engano, cada uma com um CT para treinar. Muitos CTs foram reformados aqui mesmo, de novo, na minha cidade, em Campinas, os dois clubes de Campinas, Guarani, Ponte Preta e Guarani, a gente tem que falar, sempre inverter a ordem, para não falar que falou um primeiro e o outro para não dar briga, né? Mas os dois clubes receberam seleções, tiveram reformas nos seus centros de treinamento, então tudo isso gera impacto ambiental, exigindo também a presença ou a atuação de um advogado. Resolução de disputas. O sistema esportivo ele tem uma característica muito interessante que é a autorregulação, tema também de TCC. E aí, o que vale? O regulamento da CBF ou a nossa Constituição? Anotem aí para vocês escreverem trabalho de conclusão de curso. E se vocês souberem a resposta, me contem também, porque eu tenho um monte de dúvida disso. Mas conta para a gente, né, Adri? Não, isso aí no mestrado a discussão é ferrenha, né? Exatamente. O professor Paulo Feus ali. Sem dúvida. Aliás, outro que vocês, né, para aprender direito desportivo, o professor Paulo Feus, uma referência, tudo que vocês puderem ouvir e absorver desse advogado, o façam que estarão em boas mãos. Resolução de disputas. Nós temos, né, dentro dessa autorregulação do sistema esportivo ou do sistema desportivo, temos órgãos de resolução de disputas, como nós temos aqui no Brasil a CNRD, né, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que fica dentro da CBF. Nós temos na FIFA o Tribunal do Futebol, como, por exemplo, a Câmara de Resolução de Disputas. Aliás, a FIFA é super legal, viu, gente? Nos últimos anos, muita divulgação, muita informação, reports que eles fazem das decisões, do jurídico, dando um Google aí, FIFA Liga, o portal, vocês vão encontrar bastante coisa, decisões desses órgãos de resolução de disputas da FIFA, é um campo bem interessante para se trabalhar. Indo para a parte final aqui dessa lista de demandas do direito desportivo, temos a arbitragem, eu coloquei aqui a arbitragem internacional, a gente tem aqui no Brasil o CBMA, que também tem arbitragem desportiva, tem uma divisão de arbitragem desportiva, mas eu trago aqui de novo nesses exemplos que eu estou dando a vocês, a arbitragem internacional. Então, nesse caso, o Flamengo teve uma discussão no Tribunal Arbitral do Desporto de Portugal, teve lá uma decisão, confesso a vocês que as informações, os acórdãos que nós achamos aqui, o que eu achei do STJ, não consegui verificar exatamente o nascedouro dessa disputa, mas se investigar um pouquinho mais, tenho certeza que a gente consegue achar. Mas, de qualquer modo, a informação que eu quero passar a vocês é que houve uma disputa envolvendo um clube brasileiro, envolvendo o clube brasileiro em tribunal de arbitragem, o Tribunal Arbitral do Desporto de Portugal, e daí essa decisão obriga o Flamengo a pagar um valor para a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, e para que essa decisão dada no tribunal arbitral sediado fora do país, para ela ser cumprida no Brasil, ela precisa passar pelo STJ, por uma homologação do STJ, e foi homologada, essa notícia é super recente, 24 de fevereiro de 23, e assim, com a homologação dela pelo STJ, essa decisão pode ser executada aqui no Brasil, então, no fim das contas, a Federação do Rio pode cobrar efetivamente do Flamengo, caso o Flamengo não pague voluntariamente, o que parece também que foi o caso, porque se tivesse pago voluntariamente, não precisaria homologar no STJ. Mas dentro ainda da arbitragem internacional, a gente tem a Corte Arbitral do Esporte, o CAS, que fica lá em Lausanne, na Suíça, uma sede do CAS, com escritórios também descentralizados em Sydney, na Austrália, e em Nova York, nos Estados Unidos, mas que é acho que o expoente da arbitragem, certamente o expoente da arbitragem desportiva internacional é a Corte Arbitral do Esporte, CAS, ou na sigla em francês, o TAS. Super interessante, um campo de atuação para nós advogados. Penúltima tela, justiça desportiva. Esses dias, acho que essa vocês já devem, mesmo se vocês não quiserem, certamente Instagram, Twitter, enfim, qualquer rede social, qualquer site de notícia, vocês já ouviram
alguma notícia sobre STJD, que inclusive a Adri também conhece tão bem, os STJDs, enfim, que compõem a justiça desportiva, e basicamente aquela história, quando alguém briga no campo, é expulso, dá um tapa lá na cara do outro, que nem aconteceu esses dias, dá um carrinho mais forte, dá uma cotovelada no rosto do adversário, essa infração, que é chamada de infração disciplinar, ela vira um processo disciplinar desportivo e vai ser julgado lá pelos auditores, pelo STJD, e um dos casos aí recentes mais divulgados envolvendo a atuação da justiça desportiva diz respeito ao Wallace, né, o jogador de vôlei do Cruzeiro, né, que ele fez uma postagem no Instagram sugerindo ali que alguém desse um tiro no atual presidente Lula, e de novo aqui, como eu já disse, sem clubismo, também sem lados aqui, simplesmente dando uma notícia, e aí houve toda uma movimentação de alguns órgãos, de COB, de STJD, salvo engano, de AGU, da Advocacia Geral da União, em torno dessa manifestação do Wallace, e esse caso teve o arquivamento, né, na semana passada, ou a determinação de arquivamento, basicamente porque o STJD entendeu que aquilo que ele disse, embora tenha evidentemente a sua gravidade e seja algo que não deveria ter acontecido, mas que isso não caberia ser discutido na justiça desportiva, né? Foi essa decisão que foi tomada na semana passada, segundo a gente, de acordo com as notícias que foram divulgadas desse caso. Mas, enfim, vejam o envolvimento do STJD até numa questão de uma postagem na rede social do jogador. Claro que a gente pode discutir aqui o quanto isso cabe ou não, não é o momento, mas só para vocês entenderem as polêmicas e os assuntos que nos são demandados. E, por fim, nessa lista das demandas, eu trago aqui a Justiça Desportiva Antidopagem. Eu achei que era deselegante trazer aqui a foto de algum atleta que testou no doping, porque, no fim, não é uma coisa muito legal para eles, então eu trouxe simplesmente uma tela aqui da página do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Aliás, lá eles divulgam uma lista de atletas suspensos, então eu não quis trazer aqui, mas eu também dei o caminho para, se vocês quiserem encontrar ali a lista, vocês podem achar. E basicamente ali a gente tem as informações de como funciona a Justiça Desportiva Antidopagem, que eu diria que é digamos assim, uma divisão, né, ou uma especialização da nossa Justiça Desportiva. Foi criado lá de 15 para 16, antes tudo era resolvido na Justiça Desportiva, e a partir de então os casos de doping têm essa justiça própria, um sistema todo próprio, com a ABCD, né, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, aliás, uma área muito, muito interessante, muito, muito próspera do direito desportivo, e ao mesmo tempo muito delicada e muito séria, que envolve penalidades aí para os atletas eles têm a justiça desportiva, né, antidopagem, ou os regulamentos, as regras antidopagem, elas colocam uma pena base. O que é pena base? Aquela assim, a pena de cara crachá. Digamos, vou usar uma expressão, gente, tecnicamente não é mais adequada, tá, mas assim, foi pego no doping, 4 anos é a penalidade de suspensão. Esse pego no doping é um resultado analítico adverso, mas enfim, se alguém teve um resultado analítico adverso, a pena base é de 4 anos. Você tem redutores, tem também agravantes, mas vejam, imagina tirar um atleta 4 anos de combate, né, de trabalho. É muito tempo, por isso que é muito sério e delicado. Bom, então, dessa forma, eu trouxe a vocês, de maneira exemplificativa, os temas que nos são demandados enquanto advogados na área do direito desportivo. É isso que cai na nossa mesa, é isso que aparece no nosso, isso que vem nas nossas ligações, nos WhatsApp e assim por diante, tá? Legal, então a gente está falando aqui o que é o esporte, quais são as modalidades, quais são os temas, as principais áreas do direito desportivo, a gente falou também quem são os clientes. Legal, e de repente alguém está olhando aqui o que eu estou falando e fala assim, poxa, eu quero trabalhar com isso. E aí? Onde eu mando, para onde eu mando meu currículo, né? Para onde eu procuro emprego nessa área, onde eu faço um estágio, vocês que são graduandos, onde eu faço estágio na área do direito desportivo. E aqui, de novo, algumas possibilidades para vocês refletirem e pensarem, e para quem quiser pavimentar esse caminho, que vocês coloquem isso no seu planejamento, tá? Porque é importante fazer planos, viu, gente? Nem sempre eles se concretizam, muitas vezes a gente tem algumas bifurcações aí, ou alguns caminhos, mas é legal a gente fazer plano. Se a gente fizer um bom plano, não significa que vai dar certo, mas aumenta a chance de dar certo. Para trabalhar no direito desportivo, existem escritórios
de advocacia especializados em direito desportivo, que tem um departamento de direito desportivo, ou que se dedicam integralmente a essa área, e esses escritórios eles vão trabalhar para atletas, para membros de comissão técnica, para agentes, para investidores, árbitros, mas também vão prestar serviço como terceiros para clubes, federações, confederações. Tá? Vocês podem trabalhar em sindicatos, existem sindicatos de atletas em várias das unidades da federação, em vários estados, sindicatos também patronais, isso evidentemente que muito na área trabalhista, mas existem sindicatos, clubes, e aí eu vou fazer aqui, coloquem um asterisco, gente, nessa menção aos clubes. Os clubes, especialmente os pequenos clubes, que não têm condição financeira, estrutura para ter um advogado de propriedade intelectual, um de direito tributário, um de direito administrativo, outro de ambiental, nesses clubes vocês aprendem muito, muito, muito. É realmente uma escola. Os clubes menores são realmente uma escola para o advogado, que de repente você está ali trabalhando e vai chegar de novo um contrato de trabalho de um jogador, um contrato com o agente do jogador, e de repente você tem que fazer uma transferência no TMS da FIFA, e ao mesmo tempo você precisa de um alvará do corpo de bombeiro para liberar o estádio, porque tem jogo hoje à noite. Né? Então, é muita coisa, na verdade, muitas vezes é uma loucura, é quase que uma insanidade, mas é muito aprendizado. É um espaço, e eu digo isso porque a gente tem muitos clubes no nosso país. Salvo engano, na CBF a gente tem mais de 800 clubes listados. Então, se a gente tem 5.500 municípios, né, veja que a gente tem aí quase que 5-1. Né? Então, a gente tem bastante clube e muitas vezes se você quer trabalhar em direito desportivo e não está num grande centro, numa cidade como São Paulo, que tem aí, sei lá, 5, 6 clubes, ou 5 clubes, enfim, você pode buscar esses próximos e eles vão te dar a oportunidade de trabalho. Muitas vezes não vão ter assim as melhores de novo, né? Você tem que se virar em muita coisa, né? Não é fácil, mas aprende demais. As federações elas são estaduais, então a gente tem basicamente para cada modalidade 27 federações, são muitas federações que precisam também do apoio jurídico, e as federações e as confederações, e aí a gente tem uma para o país, né? Uma nacional. Essas confederações, federações são verdadeiramente órgãos reguladores do esporte. Lembra que a gente falou agora de autorregulação do esporte? Eis os agentes dessa autorregulação, federações e confederações. E também as ligas. Existem algumas ligas. A Liga de Vôlei, por exemplo, embora a Superliga de Vôlei ela fica dentro da CBV. A Liga de Basquete, o NBB, e a Liga Feminina, a LBF, ficam fora, são pessoas jurídicas distintas da Confederação Brasileira de Basquete. O futsal tem um movimento fantástico de liga, tem a Liga Nacional, mas também tem ligas estaduais, muito legal, um movimento muito legal. As ligas fazendo um trabalho muito bom e ainda num entrave político-jurídico com as federações, enfim, mas um trabalho muito legal. Então, nós temos também as ligas, não só promovendo competições, mas também nessa função de órgãos reguladores. E veja que quando você promove competição, você promove um evento, então você tem que cuidar de ingresso, de estatuto do torcedor, de recepção, acolhimento do torcedor, de hospitalidade, de transmissão, de autorizar a transmissão do seu evento. Olha só, uma questão super comercial dentro das confederações, federações e ligas que promovem esses eventos. Nós temos também as entidades internacionais, e eu dou exemplo aqui da FIFA. Olha, de cabeça aqui, eu acho que nós temos hoje uns 4 ou 5 brasileiros trabalhando na FIFA, mas já tivemos outros também. Então, para quem pensa eventualmente assim, poxa, mas como que eu vou trabalhar na FIFA? É possível, é possível. Se vocês quiserem se especializarem, buscarem conhecimento em direito desportivo internacional, falarem outra ou outras línguas, quanto mais línguas vocês falarem, é melhor. Vocês sim têm a possibilidade de trabalhar numa entidade como a FIFA ou outras, de novo, a gente está falando do futebol, mas tem outras entidades. E vocês podem também trabalhar nos tribunais nacionais e internacionais. Na CNRD, salvo engano, não faz um mês que divulgaram uma vaga de CNRD, né? A Corte Arbitral do Esporte também tem lá o seu staff, as pessoas que trabalham na Corte Arbitral do Esporte. Então, existe sim um mercado nacional e internacional do direito desportivo. Aliás, isso é uma coisa muito legal do direito desportivo. A gente tem a oportunidade de conviver com outras culturas, com outras pessoas, outros tipos de fazer negociação, de cuidar dos casos,
outras formas de entender o conceito de lealdade, enfim, de gentileza, de educação. É muito legal. Realmente é uma experiência enriquecedora a gente cruzar a fronteira e trabalhar em âmbito internacional. E não precisa alguém trabalhar na FIFA para trabalhar em âmbito internacional. Às vezes você trabalha para um jogador de um time da sua cidade que joga a segunda divisão e, de repente, ele tem uma proposta para jogar no Cazaquistão. E você vai ter que lidar com o mesmo regulamento da FIFA que um jogador que eventualmente vai para jogar La Liga no Sevilha. Né? Claro. Aliás, na Espanha, um exemplo, tem uma legislação esportiva. Aliás, em 31 de janeiro mudou a lei na Espanha. Aliás, uma lei bem legal. Eu não li inteira ainda, mas estou lendo, tem bastante coisa legal. Uma lei bem moderna. Mas, de qualquer modo, você vai ter, quando tem um elemento internacional, esse mesmo jogador da segunda divisão vai para o Cazaquistão, precisa ter um advogado que precisa entender da lei da FIFA, tanto quanto o jogador que vai para o Sevilha ou que vai para um clube da Alemanha. Tá? Então, vejam que você tem essas possibilidades. O futebol, gente, não é só o Neymar, não é só o Mbappé, não é só para quem... Bom, vocês são todos jovens, né? Eu ia falar assim, para quem é mais antigo, o Ronaldo. É que eu gosto tanto do Ronaldo, eu gosto sempre de falar dele, né? De qualquer modo, todos jovens aqui, mas enfim, o Gabigol, o futebol não é só isso, o futebol são aí os 10 mil jogadores que são 10 mil, acho que são 20 mil jogadores que são inscritos na CBF, 22 mil, se não me engano. Então, esse é o mundo. Aquilo que a gente vê na TV é exceção. Os jogadores não são só de futebol, são de basquete, de vôlei, de hand, tem vários jogadores de hand no Brasil jogando em outros países. Né? Então, voltem lá ao começo do nosso bate-papo para lembrar dessa abrangência do direito desportivo e também desse campo de trabalho nosso que verdadeiramente é o mundo. Tá? Bom, gente, por fim, né, depois de tudo que eu falei para vocês, acho que até me estendi um pouquinho do meu plano inicial, que era falar uns 45 minutos, eu estou quase 1 hora. Eu gosto de falar, eu acabo me empolgando aqui e o tempo vai passando. Bom, de qualquer modo, eu queria, né, óbvio que podem perguntar o que quiser, eu estou aqui à disposição de vocês, mas, né, vamos dizer assim, nesse fechamento primeiro, né, eu queria dizer a vocês, nós conversamos, que a gente tentou olhar o que é o esporte, percebeu que ele é bem amplo, a gente olhou as modalidades que envolvem o direito desportivo, que são muitas, não é só o futebol, a gente viu quem são os nossos clientes, quais são os temas que eles vão nos demandar, e a gente viu onde a gente pode trabalhar. E agora, né, se alguém achou que isso é interessante, que pode eventualmente valer a pena, e que de repente pode ser a carreira de vocês, que estão agora nos bancos das universidades, o que fazer? E o que fazer é o que a gente tem que fazer sempre na vida, é se preparar, é estudar, é fazer algo além do tempo da aula, das 8 às 11h30, é buscar esses eventos, esse projeto fantástico do BDD Universitário das categorias de base, explorar tudo que vocês puderem das pessoas que vão passar por aqui. Eu estou tendo o prazer hoje de abrir as atividades desse ano, mas certamente outras pessoas. E que bom que eu vim agora, porque vai vir gente muito melhor que eu depois. E então vocês aproveitem dessas pessoas, perguntem, se relacionem, conheçam as pessoas que trabalham na área. Se vocês quiserem, né, vocês conseguem seguir, né, vocês podem mostrar para o algoritmo aí das redes sociais que vocês querem falar de esporte, de direito desportivo, e o algoritmo vai ouvir vocês, vai entender e vai mandar para vocês essas notícias. Acompanhe, tem outro projeto fantástico do BDD, que é a Coluna Justa Esportiva, colunas, podcasts. Hoje tem muita informação. Eu fico até com uma pontinha de inveja, porque lá no começo dos anos 2000, quando eu comecei a estudar o direito desportivo, não tinha nada disso. A gente tinha o trabalho fantástico do IBDD, mas até pela oferta reduzida das ferramentas tecnológicas, dentro do que podia, o IBDD fazia, era fantástico. Mas hoje, com as ferramentas que a gente tem, né, vocês vão conseguir, né, acompanhando o IBDD e outras instituições tão importantes do direito desportivo, vocês vão conseguir filtrar bem os bons conteúdos e ter acesso a isso para que possam se preparar, estudar, aprender sempre, aprender quase que de uma maneira insana mesmo, né? Claro, façam também outras coisas na vida, façam esporte, estudem outras coisas, vivam com suas famílias, saiam com os amigos, mas estudar é uma coisa que quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão se preparar para entrar no meio, para seguir a carreira de vocês. Se for no direito desportivo, espero que assim seja, para a gente poder conviver muito ao longo da jornada de vocês e da minha, mas a carreira que vocês escolherem, se preparem, estudem, se dediquem muito a isso, porque volta. Se vocês se dedicarem,
volta. Não volta de um dia para o outro, porque nada na vida é apertar um botão. Mas com o tempo, com o estudo, com o relacionamento, acompanhar as pessoas, tenho certeza que vocês vão alcançar aí os seus objetivos. Dri, era isso que eu tinha para falar. Eu devolvo a palavra a você, ficando à disposição, e mais uma vez agradecendo imensamente a atenção aí de todos e, enfim, e essa oportunidade. Eu tenho aqui, poxa, nessa tela aqui, última, tem só os dados do escritório, mas eu acho que pelas redes sociais do BDB, vocês podem achar as minhas e eu estou sempre à disposição. Obrigado mais uma vez, te devolvo a palavra. A gente que agradece, eu avisei no começo que as expectativas foram criadas e absurdamente supridas, assim, ultrapassou e muito. Você é um cara incrível, sua generosidade, seu conhecimento, seu desprendimento, a tranquilidade com que você fala com a gente, que você atende a nossa categoria de base, só elogios no nosso chat do YouTube. Muito, muito, muito obrigada. E você falou aí que está falando muito da minha terra, né? Eu nem sou bairrista, então você imagina, né? Mineiro é dureza. Mineiro não pode ouvir falar de casa que já fica todo orgulhoso. Sou dessas. Então, ó, tragam sempre exemplos de Minas que eu vou achar ótimo. E antes de trazer as perguntas, só uns apontamentos que eu fui ouvindo e anotando e fazendo algumas observações. É de fato, como você disse, a relevância do esporte no processo educacional, que foi vista pelo Pierre de Coubertin, e agora a nossa nova ministra do Esporte falou que é o foco do Ministério, né? O desporto educacional, a política do Ministério do Esporte vai ser direcionada a isso, condiz muito com o que você apresentou, seu pensamento, sua forma de expressar, tudo que você trouxe aqui para a gente, e é muito bacana a gente ver que Pierre de Coubertin, há quantos centenas de anos já havia isso. Você está trazendo aqui de novo, em conformidade com o que a gente está vendo que vai ser, como vai ser lido o esporte no nosso, a partir de agora no nosso mundo, né? É muito, muito bacana. A gente viu a interdisciplinaridade do direito desportivo, as múltiplas possibilidades de atuação. E aí, vou fazendo esse gancho, a gente tem visto muito casos de discriminação, racismo, LGBTfobia, e a necessidade de a gente ter trabalhado esse direito inclusivo também é uma pauta, por que não? É uma oportunidade de trabalho, entender a relevância do esporte, a função social, a mudança que o esporte pode refletir na nossa cultura, na nossa vida, já que o mundo o Brasil para assistir futebol, skate, basquete, vôlei. Então, assim, também o direito inclusivo também está ali no rol exemplificativo, como o Felipe falou que trouxe, porque é amplo. Se a gente ficar falando aqui, o direito em si, como ele disse também, tem vários ramos e sub-ramos e subdivisões, e para todas elas cabe o direito desportivo ali, conversando com todas elas. Ele trouxe para a gente de forma brilhante o tribunal, o TJDAD, sobre que trata a dopagem, o doping, e coincidentemente ou não, é o tema do nosso próximo laboratório, que a nossa categoria de base escolheu. A gente vai trazer a Tati Mesquita e a nossa presidente Raquel Lima para falar um pouco. São duas mulheres incríveis que conhecem e trabalham com isso e vão aqui trocar uma ideia com vocês. O Felipe também falou de agente, regulamento FIFA, e aí como uma coisa vai ligando a outra, né? Na quarta-feira agora, às 19h30, a gente vai ter um painel incrível no IBDD, tratando sobre o novo regulamento de agentes FIFA. Então, é muito do que ele falou, né? Estar conectado, fazer o algoritmo rodar, estar antenado às entidades, aos institutos, às associações que tratam de direito desportivo, e todas elas têm em comum o interesse de disseminar o direito desportivo e trazer a oportunidade que a gente não teve, né, Felipe, de aprender e ter acesso fácil dessa forma. Desde há muito a gente foi ali tirando água de pedra para conseguir alcançar alguns lugares, ocupar alguns espaços hoje. Enquanto você ia falando, eu lembrei que a gente tem um grupo de representantes das atléticas que a gente veicula algumas informações. Há algum tempo a gente encaminhou um informe da Federação Paulista de Futebol que estava contratando estagiários, então a gente também faz esse movimento de informação porque a gente quer vocês juntos.
e estejam sempre com a gente, é muito importante. A gente teve 3 perguntinhas aqui no nosso chat, além das inúmeras milhares de manifestações agradecendo e parabenizando a fala do Felipe. Algumas eu acho que foram respondidas de alguma forma, mas eu vou trazer aqui de novo, porque se às vezes o Felipe consegue aprofundar um pouco mais. A gente teve a Giovana Pucci, que trouxe aqui, que é recém-formada, e ela está um pouco perdida, quer saber como começar a trabalhar no meio. Ela acha que, como autônoma, deve ser muito difícil, ela vê poucas oportunidades na área e ela tem uma experiência, uma familiaridade com o direito do trabalho. Como você acha que ela consegue se inserir assim? Você trouxe algumas para a gente, se conseguir apontar, direcionar, aprofundar um pouquinho mais para ver se a gente consegue contemplar a Giovana. Perfeito, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar isso em todas as perguntas que forem feitas do gênero, tá? Eu vou falar isso porque isso é martelar mesmo. Estudar, se preparar, conhecer o máximo que puder da matéria, ler jurisprudência. Falando direito do trabalho, existe uma coleção, uma sequência de obras da Quartia Latam, Direito do Trabalho Desportivo, coordenadas pelo ex-eterno presidente do BDD, Leonardo Andreotti. São obras realmente muito interessantes sobre direito desportivo do trabalho. E, de novo, a jurisprudência, né, nos tribunais, é possível pesquisar para aprender e se aprofundar. Sobre trabalhar como autônoma, e eu sempre digo que é muito importante que as pessoas tenham também um processo de autoconhecimento quando vão se dedicar a fazer algo na vida, inclusive na carreira de advogado ou na carreira do direito. Você empreender como autônomo significa também você ter alguma habilidade, alguma inclinação ou gosto, justamente por ter um negócio, né? Então, e não é tão simples assim ter um negócio. Você precisa gostar e querer isso. E eu digo isso porque tem pessoas brilhantes que têm um negócio, pessoas brilhantes que não têm um negócio, e isso é do jogo, é um pouco de cada um. De qualquer modo, dentro do direito do trabalho, você tem uma demanda muito grande dos clubes, porque vejam, quando a gente falou até de SAF e de recuperação judicial, as dívidas dos clubes, elas são basicamente tributárias e trabalhistas, e muitas dívidas trabalhistas. Então, os clubes, eles têm uma demanda gigante por direito do trabalho, e os atletas também, olha, assim, infelizmente é difícil achar clubes que pagam direitinho, pagam em dia. Então, você tem também, daí seria um pouquinho mais, ou você trabalha no escritório, que trabalha para atletas, né, e que estão do lado do reclamante, né, digamos assim, ou se você, enquanto autônomo, buscar esses atletas, esses caras que precisam, esses atletas ou jogadores que precisam do suporte em reclamação trabalhista, mas são basicamente esses os grandes focos. E, de novo, os clubes precisam e muito, né? Acaba sendo até uma advocacia de massa. Muitas vezes, dependendo do clube de tanta reclamação trabalhista que existe, tanto processo que existe. Acho que é isso. Muito obrigada. Espero ter respondido, Giovana. Se qualquer coisa, manda aqui para a gente no chat que a gente está de olho. A gente tem o Darlin Carvalho de Souza, que ele está pedindo umas dicas de onde encontrar legislação e indicativos para que ele consiga construir um contrato de direito desportivo, um contrato desportivo que ele colocou aqui. São amplos, inúmeros e diversos contratos, né? Então, assim, se você conseguiu dar alguma sugestão de onde ele recorrer para poder conseguir ter um pouco essa base legal. Para trabalhar com direito desportivo, a legislação principal que nós temos hoje é a Lei 9.615, a Lei Pelé. Ali você consegue ter uma visão ampla das coisas e dali você vai derivando para outros temas. De qualquer modo, vamos supor que você queira, né, trabalhar num contrato de patrocínio. Eu sei que na coluna do IBDD ou em alguma revista do IBDD tem lá tem um artigo sobre contrato de patrocínio. Provavelmente ali você vai ter alguns indicativos de como construir esse contrato. Se você quiser redigir um contrato especial de trabalho desportivo, você vai na Lei Pelé, ali a partir do artigo 28, tem as cláusulas principais. Até no caso do contrato especial de trabalho desportivo, a CBF disponibiliza um modelo, aquele formulário padrão
que todo jogador precisa para poder efetivamente atuar por seu clube. Então, você tem uma base ali do contrato especial de direito de trabalho desportivo. Contrato de imagem, você tem o artigo 87A da Lei Pelé falando sobre, dando algumas regras do contrato de imagem, daí tem também o Código Civil nos direitos da personalidade. Então, à medida que você vai pensando os temas, você vai achando ali a legislação correspondente. Provavelmente, se você pesquisar de novo no repositório do IBDD, você vai encontrar, olha, é muito difícil você não encontrar alguma coisa relativa àquele tema que te dê mais um gatilho para continuar a sua pesquisa e saber como redigir um contrato e como transitar nessa área. Tá? Espero ter respondido também, ou pelo menos colocado aí dado alguns passos para conseguir. Perfeito, resposta perfeita, muito obrigada. A gente tem a Ingrid também, que perguntou aqui, ela está na graduação e ela quer algumas dicas de habilidades extracurriculares, o que é importante colocar no currículo para conseguir ingressar no direito desportivo. Eu brinco que o primeiro lá em cima é ser um atleta frustrado, sabe? Eu não sei. Eu digo por mim, atleta frustrado, não deu certo no esporte, vai, fala, não, vou mexer com direito. E aí depois a gente descobre o direito desportivo e se apaixona. Dri, mas eu vou dizer uma coisa a você que, vejam, né, eu estou dizendo aqui, falei algumas vezes, a gente precisa estudar loucamente, né, conhecer o máximo que a gente puder. E no fim das contas, a questão da habilidade técnica, ela precisa estar ali, né? Ela é presença obrigatória. Mas, de fato, um diferencial é o que você falou. Você falou, né? Vou fazer uma brincadeira, mas eu acho que o que você falou tem muito sentido. Você entender um pouquinho esse meio, né? Entender um pouquinho como o atleta pensa, como o dirigente pensa, o dirigente de clube, de confederação, de federação, como os investidores pensam. Então, se você tiver a oportunidade de ouvir essas pessoas em palestras, em eventos, se você tiver, às vezes, eu conheço um atleta lá do meu condomínio, do meu prédio, peça um dia 20 minutos para conversar com essa pessoa. Então, eu acredito que se você, de novo, você não, talvez não tenha como escrever isso no currículo, mas numa entrevista, para buscar um emprego, para buscar um trabalho, se você mostrar que você tem alguma afinidade com essa linguagem, certamente isso é um ponto muito importante. E assim, obviamente você precisa ser apaixonado pelo aquilo que você faz, eu acredito muito nisso, né? No fim das contas, né, eu ouvi uma frase um dia muito legal num curso de negociação que eu fiz, que na política ou nos negócios, como na família, no fim das contas, tudo é pessoal. Então, de fato, você precisa ser apaixonado por aquilo. Se você tiver e ser apaixonado vai te ajudar a ter um pouquinho daquela linguagem. Então, acho que essas são... outro ponto legal também, se você quiser atuar na área, você escrever sobre o assunto. Hoje é fácil você divulgar um texto no LinkedIn, você não precisa pedir para ninguém. Você escreve um texto e divulga ali. E você começa a produzir algum conteúdo sobre isso, e as pessoas eventualmente vão ler, vão comentar, vão ouvir sua opinião, a gente aprende demais. Mas eu nunca atuei na área, eu acabei de me graduar, ou eu estou na graduação, o que eu vou escrever? Escreva. Você provavelmente saiba alguma coisa que o outro não sabe, que a gente não sabe, que a gente não viu. Eventualmente a gente está acostumado, né? No dia a dia a gente às vezes entra um pouquinho no piloto automático, e a gente precisa de alguém para tirar a gente desse piloto automático. Escreva, pergunte, questione, debata. As pessoas leem. Eu tive uma notícia, obviamente eu não vou aqui trazer, não cabe aqui dizer nome, enfim, mas de uma pessoa que teve uma contratação referendada basicamente por textos que a pessoa divulga sobre direito desportivo, né? É uma forma de você conhecer como a pessoa escreve, o assunto que ela fala. Então, são algumas dicas aí, ou se é que a gente pode dizer isso, para ter essa inserção. E o famoso network, né? A gente está Sem dúvida. aqui, o IBDD abre portas, outras entidades também, instituições também fazem isso, mas a gente puxa a nossa sardinha aqui, né, Felipe? A Com gente certeza. tem o IBDD universitário, o Felipe falou sobre escrever e trouxe também a coluna, a gente tem outros projetos do IBDD. Então, a gente oportuniza a filiação na modalidade educacional, estudantil, e a gente tem também esse tipo de eventos, outros eventos.
eventos presenciais são importantes para você conversar. Se não conseguir, a gente está aqui na telinha, liga a câmera, vamos participar, que aí acaba que você cria uma familiaridade e um vínculo com as pessoas. E isso é importante, é relevante, você ser lembrado, você estar sempre presente, e você está no meio, está circulando. Quem não é visto não é lembrado, né? Aquele velho jargão que a gente sempre usa. Mas eu achei, ó, o Rômulo tá de parabéns, que ele esteve com a gente de câmera ligada, a Júlia ficou boa parte também com a câmera ligada, e é isso, a gente está vendo a carinha de vocês aqui, identificando e correlacionando ao nome, às perguntas, ao tema, e isso é muito importante, é muito relevante. Isso faz parte do processo de crescimento dentro de uma carreira, e no direito desportivo não é diferente. E uma coisa muito bacana, né, é que o Felipe trouxe, é um ramo antigo, mas não antigo e jovem e recente, com muitas pessoas jovens e todas extremamente disponíveis. A gente aqui com o Felipe, que é uma sumidade no tema e se mostrando absolutamente disponível, e é bacana essa troca. O direito esportivo não tem aquela vaidade que os outros ramos do direito têm de guardar para si o conhecimento. As pessoas trocam, elas querem construir, elas querem crescer, e por isso que a gente conta com vocês, com a participação de vocês, por isso que a gente agradece a presença de vocês aqui numa segunda-feira, 9 horas da noite, e já vou encaminhando para encerrar, porque a gente ultrapassou sem perceber o nosso tempo, foi um tempo assim precioso, de qualidade, a gente nem viu o tempo passar. Quero agradecer as pessoas que estão representando as suas respectivas atléticas aqui na sala do Zoom. Obrigada por confiar no IBDD, obrigada por confiar na gente, no nosso projeto. Ao pessoal que está no YouTube também, obrigada por participar, por estar com a gente, pela audiência. A gente construiu aqui um evento muito bacana com as perguntas de vocês. E não tem como não agradecer enormemente ao Felipe, generoso, inteligente, capaz, trouxe aqui com essa simpatia, todo o conhecimento, toda a vida dele aqui, dividiu, compartilhou com a gente o que ele faz no dia a dia dele, um pouquinho, né? Só minimamente o que ele faz no dia a dia, a experiência. Ele tem um escritório incrível, com pessoas incríveis. Um beijo enorme para a Thalita, que está aqui nos assistindo aqui no chat. Estou vendo ela aqui com a gente, ela também é membro do IBDD e ela é uma pessoa admirável. E obrigada por estar com a gente, obrigada por doar um pouco do seu tempo e do seu conhecimento, e já está assim, intimado, não é nem convidado a vir mais vezes, a compartilhar com a gente, a falar com a gente, e em meu nome, como coordenadora do IBDD, como DRI, e em nome da Raquel, eu agradeço a sua presença aqui hoje, Felipe. Muito, muito, muito obrigada, viu? Dri, imagina, mais uma vez eu que tenho que agradecer. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do dia a dia dessa atividade, dessa área que, de fato, eu sou apaixonado por ela, e é muito legal. Eu confesso a você, agradeço a Deus todos os dias por trabalhar com direito desportivo. Muito obrigado, estou sempre à disposição do IBDD, ainda mais nesse projeto tão bacana, tão legal, da gente aqui plantar algumas sementinhas para o futuro. Espero que depois desse nosso papo, de fato, fiquem algumas reflexões, algumas inquietações para quem nos acompanhou. Eu fico sempre à disposição do IBDD, de vocês que nos acompanharam. Parabéns pela postura de vocês de buscarem isso além da graduação, como eu já disse algumas vezes, e sigam dentro dos seus planos, dos seus sonhos, que eu tenho certeza que vocês vão alcançar os seus objetivos. Muito obrigado mais uma vez, sempre à disposição. Parabéns você, Dri, a Raquel, nossa presidente, e ao IBDD, e parabéns e obrigado ao IBDD por tudo que faz pelo direito esportivo. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. E lembrando, quarta-feira, 19h30, a gente tem um painel sobre a nova regulamentação de agentes FIFA, e dia 10 de abril vamos falar sobre doping com a Raquel e a Tati. Beijo para vocês, até o próximo encontro, pessoal. Felipe, mais uma vez, obrigada. Até mais.